Seja bem-vindo ao seu canal Transformação, Reflexão e Vida. Esse é o seu canal também de considerações de um terapeuta. Passando por aqui hoje para falar sobre a fase cronológica da TRG. Dentro da terapia TRG nós temos 5 fases. A fase cronológica, somática, temática do passado, temática do futuro e a potencialização. Nós vamos estar falando sobre essas 5 fases e hoje nós vamos falar sobre a fase cronológica para que as pessoas aprendam, para que as pessoas entendam melhor a terapia TRG. Na fase cronológica, nós seguimos uma ordem de sequência dos fatos. Como assim? Nós seguimos uma ordem de sequência dos fatos, por exemplo, a fase cronológica do 0 aos 5 anos. Então, nós vamos levantar todos os fatos em uma ordem de uma sequência exata, para que a gente possa não deixar nada para trás. Nenhum evento de dor, nenhum evento traumático, nenhum evento, por exemplo, de ansiedade, medo, rejeição, humilhação, choro. Muitas vezes a criança ela se sentiu impotente quando o pai mandou ela fazer uma coisa e ela não fez. Então ela ficou registrada ali um sentimento de impotência, está na memória dela, está no inconsciente dela, está no sistema nervoso dela, ok? Então dos 10 aos 15, por exemplo, a fase da escola. Eu, por exemplo, na fase da escola, a professora pediu para eu fazer um desenho. No primeiro dia de aula, me deu uma folha sulfite, uma caneta, falou, faça o desenho aí. Eu fiquei a aula toda. Para fazer o desenho. E eu não fiz o desenho. Isso me gerou o quê? Um sentimento de impotência. Eu lembrei disso quando eu fui fazer a fase cronológica do 5 ao 7. Ok? Então, veja, esse sentimento de impotência, de alguma forma ele ficou registrado e ele permeia e ele ecoa. Ecoa onde? Nas minhas decisões, nas minhas escolhas, certo? E no meu presente, ok? Então veja a importância de trabalhar a fase cronológica. Às vezes a pessoa pode querer vir para a terapia, querer resolver uma questão do casamento. A questão do casamento. Eu vim para a terapia porque eu estou tendo problema no casamento. Para mim, só problema no casamento eu quero resolver, tá bom. Só que esse problema do casamento, muitas vezes, ele existe por quê? Por causa de situações que a pessoa aprendeu lá na infância. Porque, veja, nós nos tornamos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivenciamos, nós nos tornamos os nossos medos, nós nos tornamos os nossos traumas, nós nos tornamos aquilo que aprendemos. E nós aprendemos com o quê? Com o ambiente, nós aprendemos com os professores, nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos com as vivências, nós aprendemos com as dores. E nós nos tornamos isso. Nós nos tornamos aquilo que nós aprendemos, certo? Então, veja, a pessoa quer resolver um problema no casamento e ela acha que o problema está no presente. Mas não, o problema está dentro dela. O problema está na memória, o problema está nas vivências, o problema está na aprendizagem, o problema está no sistema nervoso. Por quê? Porque a memória, ela não é só memória mental, existe a memória também do corpo. O corpo também tem memória. Né? Já é até falado sobre memória muscular. Você pratica um exercício físico, por exemplo, e o seu corpo ele vai criando memória. E fica mais fácil para você fazer. Por quê? Porque é memória muscular. Existe a memória também no sistema nervoso. Ok? Então veja a importância de trabalhar a fase cronológica. Por exemplo, uma pessoa não suporta ser perseguida. Ela não suporta de maneira nenhuma ser confrontada. Ela vira o bicho. Ela vira o bicho quando ela é confrontada. Ela afirma, eu sou assim. Faz parte de mim, é a minha pessoa. Só que ela não é assim, ela se tornou assim. Aí você vai pegar essa pessoa, vai trabalhar a fase cronológica dela. Aí você vai lá na fase cronológica dos 5 anos, aos 10, por exemplo, aí você vai encontrar abandono, rejeição, humilhação, um evento onde ela se sentiu perseguida, confrontada, onde ela se sentiu assim, frustrada porque ela queria fazer alguma coisa e ela foi confrontada e não deixaram ela fazer. Veja, aí criou esse registro de memória, esse registro de memória está na mente e no corpo, no sistema nervoso. Aí ela é perseguida, confrontada, coisinhas banais, às vezes coisas pequenas. Um probleminha no trabalho, por exemplo, ela já, entendeu? Ou no trânsito, alguém passou na frente dela, ela já se sentiu confrontada, desafiada, e já gerou o gatilho mental. O gatilho é aquele que dispara, né? Aí tem o gatilho mental que já vai disparar ali e vai fazer uma ponte
com a humilhação e a confrontação lá dos 7 anos, 8 anos, 10 anos, onde ela registrou isso, e ela fala, esse problema está no presente. Mas não, esse problema não está no presente. Ele pode até estar no presente, mas ele está sendo permeado, ele está sendo influenciado, sofrendo um reflexo da humilhação lá de trás. Então veja, para que seja um trabalho bem feito, eu quero resolver o problema do casamento, só do casamento. Eu estou com medo eu tenho medo de barata, eu tenho medo de altura, eu quero resolver só isso. Só que muitas vezes esse problema ele está já vindo lá de trás. Vamos encontrar um evento lá atrás. Tem um evento lá atrás, tem uma existência lá atrás, tem uma memória lá atrás que causou isso aí. Vamos descobrir. Então, através do mapeamento da fase cronológica, seguindo uma ordem, uma sequência dos fatos, nós vamos encontrar a raiz desse problema. Existe uma raiz, para todo problema existe uma solução, existe uma raiz. E a raiz está, muitas vezes, lá na infância. É por isso que nós temos que fazer um trabalho cronológico, seguindo uma ordem, uma sequência dos fatos. Ok? É importante lembrar que você não é ansioso, você se tornou ansioso. Você não é depressivo, você se tornou depressivo. Você é o que a natureza determina que você é. Você é o natural e o divino. Tá? A criança, ela não nasce com medo. Ela não nasce com medo. Ou mesmo que a mãe teve algumas dificuldades na gravidez e passou para a criança. Por que passou para a criança? Porque quando a criança está no corpo, ela é o mesmo corpo da mãe. Então ela sente o que a mãe sente. Ela sente o que a mãe sente. E se ela sente o que a mãe sente, ela está registrando no seu sistema nervoso, no seu inconsciente. Então ela pode até nascer com um pouco ansiosa, essa criança já pode até nascer um pouquinho ansiosa, mas ela se tornou por causa dos eventos na gravidez. Não é da vontade de Deus ou da natureza que a pessoa nasce ansiosa, se torne ansiosa. Não é. Então veja, a verdade é que você é de acordo com o natural e o divino. Ok? Então, se você quer saber mais sobre a terapia cronológica, se você deseja fazer a terapia cronológica, encontrar as raízes das questões emocionais, entre em contato comigo, eu estou te aguardando. Ok? Obrigado pela atenção.